Meus amados, nós lemos aqui de Mateus 21, versículo 16. Queria bastante atenção, pessoal, lá do Data Show, para acompanhar com os textos. Mas a gente leu de Mateus 21, versículo 16, quando Jesus ele faz menção do Salmo 8, versículo 2, dizendo que da boca dos pequeninos sai o verdadeiro louvor. Nós tivemos uma experiência aqui no domingo passado, foi domingo passado mesmo, senão vocês vão me corrigindo aí, em que a equipe de louvor começou a executar uma música e as meninas da dança, as pequenininhas, identificaram que é a música que elas estavam ensaiando e aí foram lá na Tayla, a gente quer dançar, e começaram a dançar ali na porta. E aí foram em mim e falaram, pastor, a gente vai dançar. Eu falei, amém, né? Eu não entendi o que elas estavam dizendo. Aí veio a outra, pastor, a gente vai dançar. Eu falei, que bom, né? Que bom. Mas o fato é que espontaneamente elas decidiram participar daquele momento de adoração. E uma coisa que deixa a gente bastante comovido quando a gente pensa nas crianças é essa verdade que existe na criança. Se você quiser mentir, toma cuidado. Não peça para uma criança mentir para você. Né? Tocou lá, o vendedor lá na tua porta, aí você vira para a criança e fala assim, vai lá e fala que eu não estou. A criança vira para o vendedor e fala, o meu pai mandou falar que ele não está. A criança ela é muito espontânea. Ela é muito verdadeira na forma dela agir, dela lidar com as coisas. Tanto é que quando uma criança não gosta de alguém, pode ter certeza que esse alguém não presta. É muito complicado. A criança ela tem essa coisa da verdade dela. Né? Uma coisa que me chama a atenção em relação às crianças também é que a gente fala até meio que pejorativamente, dizendo assim, fulano tem paladar infantil. Já viram isso? Fulano tem paladar infantil. Porque o que uma criança gosta? A criança gosta de doce, né? A criança gosta de comer só a carne que está no prato. Não é assim? A criança gosta de macarrão. Mas fulano tem o paladar infantil. Gente, criança que sabe o que é bom. Adulto que começa a gostar de jiló, de coisa amarga. Gente que inventa essas coisas. Criança sabe o que é bom. Né? A criança, ela mostra para a gente muita coisa que é importante, que muitas vezes a gente esquece. A gente vai esquecendo, a gente vai ficando velho, vai amadurecendo, e a gente vai esquecendo de algumas coisas que são importantes. E muitas vezes nós desvalorizamos as crianças como se elas fossem um ser que não fosse pensante, que não tivesse ideias próprias, que não tivesse vontade própria. E a gente deixa de compreender que a criança ela é um ser em formação, ou seja, ele está se formando enquanto ser humano, e precisa de todo o apoio daqueles que amam e protegem essa criança. Nós vamos usar hoje 3 textos dos evangelhos sinóticos que vão contar exatamente a mesma história. Só que Mateus, ele vai se atentar a um detalhe. Marcos vai se atentar a outro detalhe. E Lucas vai se atentar a um outro detalhe diferente da exata mesma história. Os evangelhos sinóticos, só para completar a explicação, são os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Por que eles são chamados de sinóticos? Porque eles são paralelos, eles contam praticamente as mesmas histórias. O primeiro a ser escrito, apesar a gente achar que é Mateus, não foi. O primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. Né? Depois Mateus, depois João, por último Lucas. Né? E a gente vai ver algumas coisas aqui. Eu quero te convidar. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 19, versículos 13 e 14. Mateus, capítulo 19, versículos 13
e 14, nós vamos ler o seguinte: depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Uma tradução mais clássica vai dizer: deixai vir a mim os pequeninos, porque delas é o reino dos céus. Então, uma coisa que nós podemos olhar aqui, que Mateus destaca, é Jesus dizendo que as crianças devem se achegar a ele, devem se aproximar dele, devem ir até ele. Deixai vir a mim os pequeninos. Uma coisa que chama a atenção e talvez você pergunte, por que os discípulos tentaram impedir que as crianças chegassem até Jesus? A cultura era muito diferente, gente. Era muito diferente. Quando as multidões elas eram contadas, você contava assim, ó, viu, Luquinhas? 1, 2, 3, 4, 5. Não se contava no número de população crianças e nem mulheres. Era uma cultura extremamente diferente da nossa. Muito diferente. As crianças eram sempre colocadas meio que nas margens. Elas não tinham voz, elas não tinham destaque. Diferente do que a gente tem visto hoje, né? Hoje a coisa está até mais complicada, porque não é o assunto em questão, mas muitas vezes hoje a criança ela é o centro da casa, o que é um outro problema também. A criança ela não pode ser o centro da casa. A criança é um ser em formação. O centro da casa é o pai e a mãe. A criança é aquela que absorve e aprende do pai e da mãe. Ela não pode dominar a casa. Tem criança que domina a casa, sim ou não? Sim. Isso é ruim. A criança precisa entender que o centro da casa é o pai e a mãe. Mas naquela época as crianças eram muito marginalizadas, assim, eram deixadas de margem, junto com as mulheres. Então os discípulos acharam que estavam fazendo a coisa certa, né, impedindo que as crianças chegassem próximo de Jesus. Mas Jesus interpela eles dizendo: não, deixem vir a mim os pequeninos. Deixem vir a mim, deixem que eles se aproximem de mim, não atrapalhem eles. Porque os que fazem semelhante a eles são dignos do reino dos céus. E nas igrejas a gente tem esse problema também, né? Ó, a gente tem o culto infantil. O culto infantil é algo muito bom, porque eles estão tendo culto lá, na linguagem deles, da forma como eles compreendem, né, as coisas. O culto infantil é muito positivo, muito positivo. Agora, se eu tirar as crianças daqui para deixar elas rabiscando um pedaço de papel lá, é negativo. Porque a criança, ela precisa ser ministrada, ela precisa ser ensinada. Muita gente se incomoda com o choro de uma criança. E eu fico imaginando, será que essa pessoa que está incomodada com o choro da criança, ela nunca teve filho? Nunca teve neto? Porque é natural que uma criança chore. É a forma como a criança se expressa. Abaixa um pouquinho o meu microfone. É a forma como a criança se expressa. Então é natural que ela chore. É natural que seja assim, né? Então a gente não pode se incomodar com a presença das crianças. A gente não pode se incomodar com a movimentação das crianças, mesmo porque, meus amados, é o seguinte: você já se sentou num lugar em que você não tinha como encostar o teu pé no chão? Sabe, quando você senta num muro, ou senta em cima de uma mesa, e você não tem como encostar o teu pé no chão, você consegue ficar quieto? Por que você acha que a criança tem a obrigação de ficar? A criança não consegue encostar o pezinho dela no chão aí muitas vezes. E a gente acha que ela está confortável, né? O banco é de madeira. Eu estou aqui dentro do tema
de entender que a criança ela não é um estorvo. Uma igreja abençoada é uma igreja cheia de crianças. Uma igreja abençoada é uma igreja que você ouve o barulho das crianças. Você percebe que elas estão ali. Porque se as crianças estão na igreja, é sinal de que a família está na igreja. Vocês entenderam? Então a gente não pode se incomodar com a movimentação de uma criança. Os discípulos acharam ali que elas estavam incomodando. Aí Jesus já quebra logo esse paradigma, dizendo, oh, não, deixa vir as minhas crianças. Não impeça elas, porque delas é o reino dos céus. Amém? Eu pedi para abaixar por causa da microfonia. Cadê o Edilson? Me ajuda lá, Edilson. Diminui o retorno e aumenta o microfone. Então, eu preciso que você olhe comigo João 6,9. Em João 6,9, a gente vai relembrar a história de um menino que estava ali ouvindo a pregação de Jesus. E esse menino, ele ficou conhecido porque ele estava com a lancheirinha dele. Ele foi lá ouvir a história de Jesus e levou o lanche. E no lanche dele tinha 5 pães e 2 peixes. E a gente fala assim, a criança não sabe de nada. A única coisa que eu sei é que os adultos estavam morrendo de fome e aquela criança tinha o seu lanche. Né? Eu não sei se foi ele que quis levar ou se a mãe mandou que ele levasse o lanche, mas o fato é que os adultos estavam com fome e o menino lembrou de levar lanche. Nós precisamos não subestimar as crianças. As crianças entendem tudo o que acontece em volta delas. As crianças sabem tudo o que acontece em volta delas. E mais, quem veio na escola bíblica aprendeu, né? As crianças, eles são o que a gente chama de nativo tecnológico. Sabe o que é isso? Quando a criança nasceu, a tecnologia já existia. Então, ela vai saber sempre mais do que você. Sempre mais, acredite. Pode ser uma criança pequenininha. Ela pega lá o celular e começa a passar o dedinho assim, ó. Rapidinho, ela entende como aquele negócio funciona. Rapidinho. Então, em João 6,9, a gente percebe uma criança que estava ali no meio, ela não foi impedida de estar ali no meio. E a presença dela acabou abençoando e propiciando que um milagre acontecesse e que algo marcante na vida de Jesus acontecesse e que serve de estímulo para a nossa fé até hoje. Então é importante que a gente compreenda que as crianças não atrapalham, muito pelo contrário. Através delas, muitas vezes nós somos abençoados. Muitas vezes. Né? Quando a banda SL 92 veio tocar aqui na frente, é muito engraçado. Eles sobem, a gente começa a ver os celulares subindo também para gravar. Né? Quando as crianças vão se apresentar aqui na escola bíblica dominical, também é a mesma coisa. Sobem as estrelinhas e sobem os celulares. Gente, as crianças nos abençoam. A gente sai daqui feliz, a gente sai daqui abençoado com a presença delas. Então, quando você se sentir incomodado com o barulho de uma criança, traduza isso, traduza esse barulho da seguinte maneira. Se tem criança aqui, tem oportunidade da conversão ao Senhor e da mensagem do Evangelho chegar cedo nessa vida, e nós vamos ter um cristão para a vida inteira. E como diz os embaixadores, é melhor formar uma criança do que consertar um adulto. É muito mais fácil. Né? Você trabalhar na formação da criança do que ficar tentando. Amanhã, aí, ó, falou. Você viu? Repete aí, irmão Nailton. Aí, olha que lindo. Aí. Eu vou falar. Deixa eu ver aqui. É que alguns embaixadores desceram. Então eu ia falar para você puxar o grito dos embaixadores também. Hã? Será que eles vão? Faz aí, faz aí. Pode fazer.
Ah, não senti não. Senta aí, senta aí. Vou fazer de novo, vou fazer de novo. Vai lá, irmão Neto, puxa aí. Aê, muito bem. Só aí. Graças a Deus. Então, as crianças são impedidas muitas vezes de chegar a Jesus pelo mau exemplo dos pais, pela desorganização das famílias, né? Pela essa coisa de faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. São coisas que impedem as crianças de chegar até Jesus. Eu falei isso hoje de manhã, eu quero repetir aqui. Às vezes a mãe é crente, o pai não é crente, aí o pai traz o filho até a porta da igreja e vai embora para outra coisa, deixar a esposa, os filhos e vai fazer outra coisa. Aí ele pensa assim, eu estou mostrando o caminho. Sabe o que o pai está mostrando? Que pode deixar Deus em segundo plano. É só isso que está mostrando. Ou quando você não vem na igreja e manda o seu filho, você está dizendo para ele que você pode negociar Cristo, você pode negociar as prioridades. Coisas pequenas vão distanciando as crianças de Cristo, gente. Né? A internet, todo esse consumismo que a gente tem desenfreado, esse imediatismo típico da geração deles, tudo isso vai distanciando as crianças de Cristo. E o desejo do nosso Senhor é: deixai vir a mim os pequeninos. Deixe que eles venham até a mim. É importante que a gente entenda isso. É vontade de Cristo que as crianças se acheguem a Ele. Né? Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Mas vamos ler de Marcos agora, Marcos 10, 13 e 14. Se você puder ler comigo, Marcos 10, 13 e 14, nós vamos ter exatamente o mesmo texto. Só que aqui nós temos um detalhe que Marcos pega, que Mateus não observou. Então, Marcos 10, 13 e 14. E vai dizer a palavra do Senhor o seguinte: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, né? Mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. E o termo aí no original é indignado mesmo. Aquela pessoa que se ofende, sabe? Jesus ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Então, nós podemos dizer que Marcos aqui observou uma outra característica de Jesus, que é a característica de se indignar, ou seja, de se colocar no lugar delas e se ofender por elas. Jesus não gostou da atitude deles. É interessante isso. Jesus não tentou contextualizar a atitude deles. Jesus não tentou traduzir a atitude deles. Jesus simplesmente não gostou daquilo. De estarem impedindo as crianças de se chegarem até a ele. Porque as crianças não têm menos valor do que qualquer outro adulto. Tem uma ilustração antiga de mensagem que eu ouvi da época do meu avô, mas também já ouvi meu pai falando essa ilustração, já ouvi outros pastores também. É bem antiga a ilustração, que diz o seguinte: um determinado pastor fez apelo para a conversão e foi na frente um senhor, né, já de idade, e foi também uma criança. Uma criança. E o pastor virou e falou assim: que ótimo, hoje nós tivemos uma vida e meia convertida ao Senhor. Aí alguém disse assim: nós tivemos uma vida inteira que é o senhor de idade e meia vida que é a criança. Ele falou: não, é exatamente o contrário. A gente teve hoje a conversão de uma criança que vai ter a vida inteira para servir ao Senhor e a conversão de um homem de idade que vai ter o resto da vida dele para dar para Jesus. Porque a grande parte da vida ele já desperdiçou. Em outras palavras, meus amados, quando a gente chega no coraçãozinho de uma criança,
A gente está dando para ela a oportunidade de gastar a vida inteira dela aos pés do Senhor. Inteira. Quando a gente vai ouvir testemunho de conversão de pessoas que não vieram de um berço evangélico, de um berço cristão, a gente ouve a pessoa dizendo assim, eu era perdido, eu era morto, e a Bíblia diz isso mesmo, nós éramos mortos em nossos pecados quando Cristo nos resgatou. Então, quando você resgata um adulto, você está resgatando o resto da vida dele para Cristo. Mas quando a gente leva o evangelho para o coração de uma criança, essa criança vai ter uma vida inteira para servir o Senhor. Vocês entendem a importância de uma criança? Entendem isso? A importância de uma criança?